Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 20 do livro de Jó da Bíblia Sagrada. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Jó 21. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, Jó 22, visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Jó 23, eu vi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Jó 24, porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra. Jó 25. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. Jó 26. Ainda que a sua altura suba até ao céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens. Jó 27. Como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão, onde está? Jó 28. Como um sonho voa e não será achado, e será afuguentado como uma visão da noite. Jó 29. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Jó 10. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Jó 11. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Jó 12. Ainda que o mal seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua. Jó 13. E o guarde e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. Jó 14. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será anteriormente. Jó 15. Engoliu fazendas, mas vomitá-las do seu ventre. Deus as lançará. Jó 16. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Jó 17. Não verás correntes, os rios e os ribeiros, de mel e manteiga. Jó 18. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder de sua mudança, não saltará de gozo. Jó 19. Porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Jó 20. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua mão, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Jó 21. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Jó 22. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Jó 23. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Jó 24. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Jó 25. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Jó 26. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda.
Jó 20, 27. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. Jó 20, 28. As rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Jó 20, 29. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Bem, nós vamos ver aqui os comentários que existem com relação ao versículo 20. Só existe um, aqui no rodapé dessa Bíblia, que diz o seguinte. Em relação a todo o capítulo 20, porque se refere aos versículos de 1 a 29. Em seu segundo discurso, Zofar julgou necessário responder às palavras de Jó e continuou afirmando que Deus certamente castigava os perversos. Como os outros amigos, insistiu na culpa de Jó, sem ao menos considerar qualquer outra declaração ou prova apresentada pelo acusado. Amém, aleluia, glórias a Deus. Bem, estamos sempre lendo aqui esses textos maravilhosos que existem aqui nessa Bíblia, em outros capítulos, né? Porque a palavra de Deus está sempre relacionada. Né? Quantas vezes estamos em uma pregação e o pastor, ele vai estar fazendo a ministração, ele traz textos de toda a Bíblia, se ele assim o desejar. Bem, então, ponto de vista. Como começar a ler e a estudar a Bíblia. E existem várias orientações para a leitura da Bíblia. Né? Vamos ver o que é que os autores falam aqui nesta Bíblia. Foi escrita por Roberta Romas. Diz assim: a Bíblia nos diz como conhecer a Deus, como encontrar a vida eterna e como experimentar a vida verdadeira em nosso ser interior. É verdade. Ela dá saúde à nossa alma e nos diz como restaurar relacionamentos destruídos. As respostas para as perguntas mais fundamentais da vida se encontram em suas páginas. Mas por onde começar? Eis a seguir uma abordagem que tem sido eficaz para muitas pessoas de todo o mundo. Diz assim: comece lendo 10 minutos por dia. A verdade da Bíblia é como alimento para a alma. A palavra de Deus se tornará literalmente parte de você e seu apetite por ela aumentará se começar a lê-la diariamente. Se perceber que 10 minutos não são suficientes para saciar o seu apetite espiritual, tente reservar 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite para ler a Bíblia. Talvez você precise de várias dessas refeições de 10 minutos ao longo do dia. Providencie uma Bíblia pequena, fácil de ler e de carregar. Peça que Deus oriente sua leitura. Se você tiver dificuldade em se concentrar enquanto lê, faça a leitura em voz alta. Leia como se Deus estivesse falando diretamente com você. Então, ela vai dar aqui 1, 2, 3 conselhos. Sendo que o terceiro conselho, né? Ele está dividido, sim, é bem grande, está dividido em 5 tópicos, ok? Então, vamos lá. O primeiro é esse, né? Comece lendo 10 minutos por dia. O segundo é esse. Leia como se Deus estivesse falando diretamente com você, certo? Procure sempre a aplicação pessoal. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça e deseja tornar a palavra dele viva de maneira prática e pessoal. Tornar a palavra dele viva, de maneira prática e pessoal. Isso não significa que você é a única fonte de interpretação da Bíblia ou que pode distorcer a mensagem das Escrituras de modo a adequá-la à sua vida e às suas próprias ideias. As verdades bíblicas são eternas e absolutas. A Bíblia abrange toda a história e todos os níveis sociais, culturais, culturas, ocupações, idades, raças e nacionalidades. No entanto, a maneira como uma passagem específica da Bíblia se aplica à sua situação e às suas experiências é singular para você a cada dia.
Se um versículo em particular lhe chamar a atenção, escreva-o no cartão e carregue-o com você naquele dia. Oh, glória a Deus! Leia e releia as palavras anotadas. Pense no motivo pelo qual o versículo lhe chamou a atenção. Coisa linda, né? Bem, agora vamos ver. Ele vai dizer aqui 5 maneiras de estudar a Bíblia. Então, tem 3 aqui, deixa eu ver. Tem mais 2 na página seguinte. Diz assim. 5 maneiras de estudar a Bíblia. Além da leitura diária, procure disciplinar-se para estudar as Escrituras mais a fundo. 5 abordagens ao estudo bíblico. Primeiro, pesquisas de palavras e termos. Esta abordagem começa com a pergunta: o que a Bíblia diz sobre, né? A palavra ou o tema escolhido será o assunto do seu estudo. Use uma concordância para encontrar várias referências de Gênesis a Apocalipse. Com papel e lápis na mão, leia as referências e anote algumas palavras para resumir o que lhe parece ser o significado prático ou a aplicação da passagem para a sua vida. Consulte passagens tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, num total de 12 ou mais versículos ou passagens. Também pode ser interessante procurar sinônimos, palavras semelhantes e antônimos opostas. Pesquisas de palavras e temas podem resultar em excelentes estudos devocionais para compartilhar com outra pessoa, pois revelam a natureza de Deus e a opinião dele sobre uma ampla gama de problemas e questões. 2. Estudo de jornadas. A Bíblia conta várias histórias de jornadas, tanto de indivíduos quanto do povo de Deus. Um estudo dessas jornadas pode nos ajudar a ver algumas realidades. A vida transcorre em estágios, as situações mudam e nenhuma circunstância dura para sempre. A vida tem momentos bons e momentos difíceis. Talvez você se interesse em estudar as jornadas destes homens e mulheres. Abraão e Sara. José, os filhos de Israel ao saírem do Egito. José, os filhos de Israel ao saírem do Egito. Davi, Paulo e, sem dúvida, Jesus. Estudar jornadas de personagens bíblicos pode nos ajudar a entender que a vida física está sempre em movimento e progressão. 3. Estudos de crescimento. Em estudo desse tipo, o objetivo é o crescimento de nossa vida espiritual. A vida cristã deve ter um movimento ascendente, de modo a crescermos cada vez mais à semelhança de Cristo, nos aproximarmos mais de Deus e nos elevarmos em espírito. Algumas passagens bastante conhecidas podem ser lidas de uma forma progressiva, que revela o crescimento rumo à maturidade espiritual. Alguns exemplos são as bem-aventuranças do Sermão do Monte, os Salmos, que nos ajudam a entender o papel de Jesus como nosso pastor. Efésios, uma progressão espiritual para aqueles que oram com ousadia e confiança. E 1 Tessalonicenses 5, para aqueles que estão vivendo à espera do dia do Senhor. Tem várias referências. Quem desejar, essa Bíblia é bem conhecida. Esse texto que eu estou lendo está na página 359. Está no livro de Josué. Bem, ao realizar esses estudos, leia a passagem toda antes de analisar as partes. Procure ligações claras entre os versículos, cuidando para não criar ligações inexistentes. Avalie seu crescimento usando outras passagens das Escrituras como parâmetro e lembrando-se que os versículos ou passagens do seu estudo devem aproximar você cada vez mais de Jesus. 4. Estudos de tipo e sombras. Uma forma gratificante de estudar o Antigo Testamento é procurar pessoas, objetos e acontecimentos que constituem tipos de experiências e realidades espirituais do presente. As narrativas em si falam de pessoas e acontecimentos do Antigo Testamento. No entanto, a sombra dessas narrativas nos revela mais acerca de Deus,
mostrando sua natureza e operação espiritual. Assim, essas histórias nos ensinam grandes verdades sobre nosso relacionamento com Deus e nos ajudam a entender nosso propósito espiritual. Os estudos de tipos e sombras revelam a operação do Espírito Santo de Jesus em nossa vida, à medida que percorremos o caminho da fé. De que maneira esses estudos diferem dos estudos de jornadas e crescimento? Os estudos de jornadas mostram como Deus opera em nossa vida física. Os estudos de tipos e sombras mostram o plano de Deus para a nossa vida no contexto da eternidade. Os estudos de crescimento nos mostram quais são os passos da progressão espiritual. Os estudos de tipos e sombras nos mostram como esses passos são dados e por quê. Um estudo de tipos e sombras pode ser realizado com a história de Ruth, livro de Ruth. Pergunte: quem é Ruth? Quem é Boaz? Quem é Noemi? Outros temas interessantes para estudo de tipos e sombras são o modo como Deus lidou com os filhos de Israel em Deuteronômio e as histórias de Esther, Jonas e Jó. E o item 5, né, que foi denominado assim, 5 maneiras de estudar a Bíblia. O 5 diz assim: estudo de símbolos. A Bíblia apresenta números, cores e objetos tangíveis que são usados de forma simbólica em várias passagens das Escrituras. Em muitos casos, a compreensão de símbolo é a chave para entendermos a história ou lição inteira da Bíblia. Os símbolos indicam valores eternos, significados eternos e motivos eternos. Um objeto é um símbolo verdadeiro quando seu significado é o mesmo ao longo de toda a Escritura. Dentre os símbolos que constituem temas interessantes para estudo, temos o ouro e a prata, madeira, coroas, selos, pedra em contraste com pó. Outros estudos proveitosos de objetos e situações simbólicas podem ter como assunto a Arca do Concerto, a Arca de Noé, o Muro de Jerusalém, no livro de Neemias, e a Cova dos Leões, no livro de Daniel. Peça ao Espírito Santo para lhe revelar o significado dos símbolos e analise com cuidado a sua interpretação, para se certificar de que ela é válida. Um verdadeiro símbolo não tem significados diferentes, em passagens diferentes. Antes, apresenta o mesmo significado em toda a Bíblia. Quanto mais você lê a estudar a Bíblia, mais terá vontade de lê-la e estudá-la. Uma vida inteira é pouco tempo para explorar todas as suas riquezas espirituais. Um excelente motivo para você começar hoje e continuar lendo e estudando todos os dias para o resto de sua vida. Poxa, que maravilha, né? Esse realmente é o nosso grande objetivo. E o seu, qual é? Bem, então, concluímos hoje a leitura, não foi? Do capítulo 20 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. E fizemos a leitura daquele texto que fala sobre como você lê a Bíblia, algumas orientações, né? Mas eu tenho até no meu canal a leitura da Bíblia, que foi inspirada em um plano de leitura da primeira igreja batista de Itamaraju, na cidade de Itamaraju, quando eu estive lá, onde uma de minhas filhas mora. E aí, o pastor, ele forneceu no início do ano esse plano de leitura e eu estava lá. E eu recebi esse plano de leitura e coloquei em prática. Fiz algumas adaptações, né? Mas eu tenho toda a leitura de acordo com esse plano de leitura da primeira igreja batista de Itamaraju, na cidade de Itamaraju. Certo? Bem, e agora uma dica. Que dica é essa? Sempre para mim, em primeiro lugar. Raiva, raiva, raiva. Ai, que raiva que eu tô dessa situação. Que raiva que eu tô de determinada pessoa. Porque a situação sempre tem uma pessoa ou mais, né, envolvida. Né? Você não ficar com raiva sem que tenha, assim, alguém que você está interagindo. Então, muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva faz mal para o coração, para a alma e para a mente. Faz logo o seguinte, libera o perdão. Libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão. Muita raiva
raiva, muito ódio, que raiva está te fazendo mal. E a mim também. Tem que tirar essa raiva do coração. E através da oração, a gente pode conseguir o perdão, tá bom? Não só liberar o perdão para alguém, mas também ter a força, ter a coragem de ir lá e pedir perdão para aquela pessoa, né? E aí, quando você pede o perdão, a raiva bate em retirada, ok? Meu nome é Lúcia Marques. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. O identificador do meu canal é @Lúcia Marques. Porque Ele vive, posso crer.